A paz seja com todos, noiva do Cordeiro, que o amor de Deus alcance as nossas vidas enquanto aguardamos o Senhor. E então seremos levados e viveremos eternamente com Ele. Essa é a esperança viva da noiva. E se você é noiva, está entendendo o que é que eu estou dizendo aqui. Estamos numa série de estudos sobre o livro de Apocalipse e nesse vídeo nós vamos falar sobre a sétima trombeta. E o assunto deste vídeo é: a sétima trombeta e a última trombeta são a mesma coisa? Eu vou lhe dizer que não. Então vamos aprender em nome de Jesus. Fique aqui com a gente, já aproveite, se inscreva no canal, participe conosco, dando seu comentário, fazendo um comentário bem top de linha para a gente dialogar, tá bem? A última trombeta do Apocalipse e a sétima trombeta do Apocalipse e a última trombeta, né? Que diferença há? Então, nós fizemos uma escola bíblica há algum tempo e falamos bastante sobre isso, né? Porém, agora pesquisando mais, eu encontrei aqui um estudo maravilhoso no site O Que Respondi, de Mário Persona. E é maravilhoso. Inclusive, esse homem de Deus, né, tem sido bênção demais para a vida da igreja atualmente. Eu acompanho muito o trabalho dele e aconselho que você também veja O Que Respondi, né? É muito bom o nome do canal no YouTube também. Então acompanhe, que é muito importante. A fonte desse estudo sobre a sétima trombeta e a última trombeta é baseada nesse estudo de Mário Persona. A última trombeta vem antes da sétima trombeta. Última trombeta e sétima trombeta não são a mesma coisa, então nós vamos tirar essa dúvida aqui, tá certo? Fique aqui com a gente. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo ele fala: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15 e o 52. Nessa afirmação, o Paulo ele fala de uma última trombeta, falando acerca do arrebatamento. Aí, a pergunta que fizeram ao escritor aqui, né, assim, eu vou ler na íntegra o estudo. Você comenta, disse ele, que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, Paulo afirma que o arrebatamento acontecerá ao soar da última trombeta, mas não consegue entender a razão de esta última trombeta não ser a mesma sétima trombeta, ou a trombeta do sétimo anjo do Apocalipse 11:15. Você aproveita e lê lá, Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Se a última trombeta é a última de sua série, como ela não poderia ser também a última trombeta de outras passagens? Essa foi a pergunta que alguém fez para ele. E aí vamos à resposta que ele deu, muito precisa e maravilhosa, inclusive. Quando alguém me telefona ou toca a trombeta do meu celular, se não vejo o nome da pessoa identificado na tela, eu pergunto: quem está falando? O que equivale a perguntar quem está tocando a trombeta do meu celular. O mesmo deveriam fazer os cristãos para não ficarem confusos com as diferentes trombetas e acabarem misturando aquilo que é para a igreja com aquilo que é para Israel e o mundo. Vamos começar com esta trombeta, né? Vamos lá. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Nesta passagem, a trombeta será tocada por
anjos, quando recolherem os eleitos de Deus, que serão os verdadeiros israelitas de todas as tribos que ficaram espalhadas pelo mundo. Nada a ver com cristãos, nada. Aqui não tem nada a ver com cristão. Se alguém perguntasse quem está tocando essa trombeta, os anjos responderiam: somos nós, os anjos. Eles estarão cumprindo aquilo que o Senhor sempre quis fazer antes, de forma muito específica para com seu povo Israel, certo? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Lucas, capítulo 13, versículo 34. Ou outra trombeta que encontro é a trombeta tocada por Deus, e é última para o período da igreja na terra, que se encerra com o arrebatamento. Então essa trombeta aqui é a trombeta de Deus, ou seja, a última trombeta que fala dos cristãos. Aquela que nós citamos agora, anteriormente, são os israelitas verdadeiros que serão tirados. Depois virá a igreja, que somos nós, os cristãos. Aí vem, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Posso afirmar com segurança que esta é a última trombeta, é a trombeta de Deus, pois é o que diz o versículo de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e o versículo 16, que diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O grande brado pode ser identificado como a voz do mesmo Senhor, pois lá no livro de João, capítulo 5, versículo 25, lembre, pegue a Bíblia quando você for assistir os vídeos aqui do canal ISCR, para você ir acompanhando. Vai dar trabalho, você para o vídeo e você vai e analisa na Bíblia. É assim que se estuda, né? João, capítulo 5, versículo 25, diz: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Oh, quanta riqueza, quanta preciosidade inexplicável que existe na Bíblia. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, né? E foi assim também em João, capítulo 11, 43 até o 44, quando o Senhor clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. E o defunto saiu. Na sequência, vem a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Como se Jesus comandasse toda a ação, dando um brado, o arcanjo passando esse brado adiante e a trombeta de Deus tocando. Tudo muito bem elaborado, tudo muito bem planejado para vir buscar a noiva do Cordeiro, né? Primeiro, preste atenção, o próprio Senhor, quem descerá do céu com um grito, é uma vinda pessoal e real de nosso Senhor em forma corpórea, assim como o próprio Jesus se aproximou a caminho, junto com os dois, a caminho de Emaús, após sua ressurreição corporal. Veja lá Lucas 24:15. Ou apenas como o próprio Jesus apareceu corporalmente no cenáculo na mesma noite. Lucas 24:36. Não será uma visão ou aparição, mas uma vinda corpórea do próprio bendito Senhor. Porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. João, capítulo 5, versículo 28 até o 29. É claro que na primeira ressurreição somente os crentes ouvirão essa voz e sairão, porque é a primeira ressurreição. Mais tarde, o ímpio também ouvirá e chegará ao julgamento do grande trono branco. A primeira é uma ressurreição dentre os mortos, assim como Lázaro foi ressuscitado pela poderosa voz do Filho de Deus. A segunda ressurreição serão
todos, e acontecer, todos os que morreram, e acontecerá a partir dali o julgamento. É um outro episódio. Com a voz do arcanjo é adicionada. Como é que a voz do arcanjo é adicionada nesse processo? Vamos ver lá. Apenas Miguel é referido nas escrituras como arcanjo. Não existe outra alusão a arcanjo, só fala o arcanjo Miguel. Então é o único que foi revelado para nós através das escrituras, né? Só existe esse nas escrituras. Apenas Miguel, o referido nas escrituras como o arcanjo, veja lá Judas 1:9. Se existem outros, não podemos dizer, considerando que Miguel é chamado de príncipe de Israel, Daniel 10:21. E a dispensação da lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Foi sugerido que a voz do arcanjo pode ter alguma conexão com a ressurreição dos santos do Antigo Testamento na vinda do Senhor. Isso é um outro assunto que a gente não vai tratar aqui. Se é assim ou não, seria insensato julgar sem fundamentos mais sólidos, mas pelo menos a ocasião é vista como uma grande alegria angelical. A trombeta de Deus também é ouvida, e este é um testemunho divino declarado, será a última trombeta. 1 Coríntios 15:52. No que diz respeito à Assembleia na Terra, a reunião do povo de Deus na Terra, as 7 trombetas do Apocalipse são de uma ordem diferente, pois são trombetas de juízo, dando um testemunho claro a um mundo em rebelião contra Deus. Esta trombeta de Deus, no entanto, deve ser ouvida pelos santos, que por isso devem ser reunidos para o Senhor. Parece claro que, como outros apontaram, isso se conecta com Números capítulo 10, versículo 4, onde o sopro de uma trombeta era o sinal para reunir os príncipes de Israel a Moisés. Os santos assim reunidos, é claro, devem reinar com Cristo e por essa razão são representados como príncipes. A reunião de toda a congregação a Moisés à porta do tabernáculo, por outro lado, pelo sopro de ambas as trombetas poderiam aparentemente se referir ao agrupamento de Israel para a bênção milenar. Então, veja lá Números capítulo 10, versículo 3, para você ter uma ideia sobre isso daí. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, isto é, eles ressuscitarão antes que os vivos sejam arrebatados, a fim de que todos possam ser levados juntos. Fornece o fato de que nós seremos transformados, pois se os mortos são ressuscitados incorruptíveis, então nossa condição deve naturalmente se conformar com a deles em incorruptibilidade e imortalidade. Sem dúvida, isso se refere diretamente à nossa condição corporal. Enquanto 1 João capítulo 3, versículo 2, diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Jesus. Ainda acrescenta: seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Isto é, naturalmente, muito mais do que corporal, mas moral e espiritual, conforme a sua imagem. Seremos semelhantes a Ele em tudo, em tudo. Então nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, em perfeito uníssono. Assim todos os santos irão encontrá-lo. Maravilhosa alegria mesmo. Nas mesmas nuvens que uma vez obscureceram o céu da terra, encontraremos a Ele, e na atmosfera acima do nível da terra estaremos com Ele para sempre. Deixe o mundo discutir sobre a impossibilidade física desta grande perspectiva. Eles nunca vão entender. Experimentaremos isso enquanto eles cansam suas mentes e línguas com especulações ociosas e perguntas incrédulas. Assim estaremos para sempre com o Senhor, isto é claro, o suficiente para que nossa porção seja eternamente celestial. Na casa do Pai, com o Senhor, onde Ele está, para não deixar a sua presença novamente, para voltar a viver na terra,
como alguns imaginaram. Certamente haverá um povo terrestre, mas aqueles que foram levados por nosso Senhor ao céu, à casa do Pai, terão o céu como sua morada permanente. Portanto, confortem-se mutuamente com estas palavras. Abençoado seja o Senhor em nossas vidas para sempre, que nós nos encorajemos a isso, certo? Esse tema é maravilhoso. O povo de Israel terá a sua vez, o povo de Cristo, a igreja de Cristo, será arrebatada na última trombeta, e então virá a trombeta do Apocalipse. A trombeta do Apocalipse é juízo de Deus, é juízo. Vamos continuar aqui. A igreja do Senhor está pronta para a última trombeta, mas não é a sétima do Apocalipse. A sétima do Apocalipse, ela é uma série de juízos determinados ao toque de cada uma das trombetas, certo? Vamos lá. Meus pensamentos são levados para a expressão voz como de trombeta, que João escutou em Apocalipse 4, versículo 1, que diz: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Enquanto recebi a revelação do Senhor, que veio em 3 partes, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar, disse: Sobe, vem aqui, comigo. Que a revelação veio em 3 partes, vamos ver. Fica muito claro pelo início do livro, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19. As coisas que tens visto eram aquelas que João vivenciava naquele momento com a aparição de Jesus, o Filho do Homem, todo paramentado como juiz. As coisas que são dizia respeito ao período em que João estava na terra, período este caracterizado pelo testemunho cristão que permanece até a sua última e arruinada imagem, que é a da igreja de Laodiceia. Terceiro, as coisas que depois destas hão de acontecer serão ainda futuras ao período da permanência da igreja na terra. E para assisti-las, o Senhor arrebatou João para uma posição de camarote para assistir essas 3 fases que ele citara já no comecinho do livro, dando a ideia dessas 3 partes, para assistir do alto os eventos que ocorrerão na terra. Esta será também a perspectiva que a igreja terá depois do soar da última trombeta, ou trombeta de Deus, vendo do céu os juízos que cairão sobre o mundo. Você consegue entender? A última trombeta, ela vai arrebatar as pessoas, vai ser o aviso que nós vamos para casa, que nós vamos subir. E a partir daí, nós de lá observaremos as coisas que acontecerão ao toque da 7ª trombeta do Apocalipse. A 7ª trombeta do anjo trará anúncio do estabelecimento do reino terrenal do nosso Senhor Jesus Cristo. E nada fala de santo sendo arrebatado da terra. Então, essa última trombeta do Apocalipse, a 7ª trombeta do Apocalipse, ela soará como juízo final, o derradeiro toque, o derradeiro aviso. Vamos lembrar os 7 selos. Os 7 selos são a lei que foi lida. As 7 trombetas serão os 7 toques de aviso, cada um avisando uma coisa. E por fim, nós veremos as 7 taças, que é o cumprimento da abertura dos selos, do aviso das trombetas e o cumprimento que serão as 7 taças do Apocalipse, certo? Então nós vemos agora toques de anjos, trombetas de anjos para Israel. Trombeta de Deus, a última trombeta para os santos, para as ovelhas de Cristo, para a noiva de Cristo. 7ª trombeta do Apocalipse é para quem ficou, quem foi deixado para trás.